Como que é seu nome? Irlande. Irlândia? Irlande. Irlande? Irlande. Antes de você entrar nesse mundo da droga aí, você era o quê? Médica. Médica? Qual que é o CRM seu? 62 139 72. Faz quanto tempo que você está nessa 3 vida? anos. 3 anos. Você usa o quê? Crack? Há quanto tempo? Há 3 anos. E a sua família? Eles te abandonaram? Sometimes I feel Gosta da droga. lost, like I don't know where to go, but E I'm fica going se to my bed to prostituindo. explore on my own. Take time to myself, then everybody come and they don't understand. E I você mora got pra shit rua running through agora? my dome. I'm alive, but I'm gone, feel like I'm dead Tem to the bone. filhos? Here, God, take it, you can really have my soul. I don't want it no more, don't ask me what's wrong. Late night, think about shit, God seen the nose. Why? I just go through Só my isso é o phone, efeito back da all the droga pain na of the songs that I pessoa, wrote, ser and the humano. shit that I said or the shit that I did just comes replaying back in my head. I'm alive, but I'm dead now. Shit, God seen the nose. Why? I just go through Só my isso é o phone, efeito back da all the droga pain na of the songs that I pessoa, wrote, ser and the humano. shit that I said or the shit that I did.